Pessoal, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos aí que estão presentes aí nesse workshop, nessa noite. Também desejo boa noite, bom dia e boa tarde para quem está vendo essa apresentação posterior. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento, falando um pouco sobre avaliação de startups, me apresentando formalmente para vocês, né? Eu fico mandando os e-mails, mas eu sou o Gessé. Estou como agente de inovação hoje da Pharma Ventures, né? Atuo principalmente na conexão, acompanhamento das startups do portfólio da Pharma. E vocês são peças assim, fundamentais desse processo, né? Como o grupo, o conselho estratégico que nos auxilia, né, nessa triagem, nessa seleção, nesse alinhamento como investidores mesmo. Então a gente vê essa necessidade de aproximar, né, o meu trabalho como agente de interseccionando com as startups com vocês. Então acho que esse é um momento aqui de conversa, né? Enxerguem esse momento para a gente conversar sobre o assunto, debater também. Eu acho que isso é muito importante. Cada um de vocês possui um background muito específico, eu acho que é muito rico e eu quero muito aprender com vocês também. Sou muito aberto a aprender. Acho que isso é o mais importante. Comigo aqui presente está o Rodolfo, né, a pessoa do Rodolfo aí, diretor operacional da FCJ. Gostaria de passar a palavra para ele rapidinho, só para ele poder se apresentar, para antes a gente fazer uma leve dinâmica, uma rápida dinâmica aqui. Você quer falar alguma coisa, Rodolfo? Então, legal. Pessoal, muito boa noite a todos, tá? É uma felicidade muito grande estar aqui junto com todos vocês. Eu acredito que o meu principal papel dentro da FCJ Venture Builder é fazer que uma palavra que eu vou falar hoje, né, nos 20 minutos que o Gessé me falou, eu falei, pô, Gessé, só 20 minutos, mas eu sempre falo de inovação, falo de modelos de negócios, falo de startups, já acelerei mais de 200 startups aí, 200 startups na minha vida, né? Tenho alguns cases aí de sucesso, né, nessa trajetória de desenvolvimento. E uma coisa que eu fico muito preocupado e é o que me faz acordar todo dia, é como que eu vou gerar esse retorno financeiro cada vez mais rápido, né, cada vez mais com uma velocidade maior para os acionistas, né? Então, tudo no final das contas, né, o meu pensamento no dia é o retorno financeiro. Como que eu faço para acelerar, né? Porque eu desenvolvendo a startup, eu fazendo com que ela crescer, ela gera o exit, isso aí embolsa para todos os acionistas. Fazer o dinheiro que vocês colocaram render 2, 3, 4, 5 vezes de acordo com cada startup aí. Mas é uma felicidade muito grande estar junto com vocês. Sou engenheiro químico, mudei para essa área de negócios. Foi tendo startup, né? Já empreendi, já quebrei 2 startups. Logo depois foi agente de aceleração, já toquei mais desse agente de aceleração, mas em startups, em bets, né, em etapas diferentes, ajudando elas a se desenvolverem nesse processo todo. Mas a bola está com é uma felicidade estar essa noite compartilhando um pouco aí que eu venho entendendo, que cada vez vou compreendendo desses insights que o mundo, né, de negócios, o mundo de business vem trazendo para a gente. Recentemente estive até no Vale do Silício, né, estava conversando com o pessoal lá, fiz um trabalho de marketing, né, de marketing e vendas para uma startup. Eu estava de férias, eu falei assim, não posso ficar parado, fiz esse trabalho, porque eu acho que a melhor forma da gente se conhecer, da gente interagir, é oferecer nossos esforço de trabalho. E a startup estava precisando, fiz esse trabalho lá para eles, e tive a oportunidade de conhecer várias outras mentes fabulosas que tem lá naquele Vale do Silício. Mas vou passar aí a palavra para o Gessé. Gessé, vamos junto. Show. Muito obrigado aí de novo pela sua presença aí, Rodolfo, pela oportunidade de compartilhar com a gente um pouco o que você aprendeu lá fora e tudo, toda essa sua experiência também, essa bagagem de aceleração aí. Acho que isso é muito importante a gente trocar essa ideia contigo. Só antes da gente mergulhar um pouco sobre o olhar do conselho sobre essa questão das startups, eu queria ouvir a percepção de vocês. Como a gente está no momento de quarentena, às vezes é difícil a gente interagir de uma maneira à distância, eu vou utilizar uma ferramenta, né? A gente está falando de startups, a gente tem que falar de tecnologia. Vou utilizar a ferramenta Mentimeter. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas eu gostaria que vocês entrassem aí no site de vocês, aí se vocês estão com o computador, www.menti.com.
Quando vocês entrarem ou pelo smartphone de vocês, caso seja mais fácil vocês entrarem pelo smartphone, é bem rápido. Ele vai solicitar um código de acesso, então vocês podem acessar esse código que está aí embaixo, 984303. Por quê? Porque eu quero saber uma pergunta, né? Eu quero ouvir vocês. Qual que é a expectativa para o encontro de hoje? E aí, se vocês puderem entrando na ferramenta, que eu queria ouvir, né, de vocês e entender qual é a expectativa para o encontro. Eu estou monitorando aqui, então no momento quando vocês estiverem na plataforma, eu vou saber que vocês entraram e que vocês estão participando, né, colocando as palavras aqui no Mentimeter. Vocês conseguem entrar aí rapidinho para a gente? www.menti.com. O código eu vou mandar aí no chat, é 984303. Vou mandar aqui no chat. 984303. Podem digitar mais de uma palavra também, tá, pessoal? Tem até 3 palavras, vocês podem ir digitando. Quero entender qual que é a expectativa de vocês. Gessé, repete o código para mim, por favor. Claro. 984303. Ok. É anônimo, tá, pessoal? Então podem ficar tranquilos. Gessé Mário, nós podemos colocar mais do que uma expressão? Podem colocar até 3. Ok. Mais alguém tá fazendo? Acho que encerrou aqui. Se tiver mais alguém falando aí ou escrevendo, pode dar um help aí. Bom, então a gente tem algumas palavras-chave aí, né? Principalmente, o principal delas é aprendizado, aprendizagem, entender o processo, visão financeira, perceber evolução, experiência, interação, avaliação. São palavras que hoje a gente acredita que sejam muito alinhadas, né, com o objetivo desse encontro de hoje, né? Trocar aprendizado, falar sobre processo, né? Como que isso realmente acontece nos bastidores. Acho que isso é muito importante. Eu acho que esse é o momento da gente trocar essas ideias. Mais alguma palavra? Senão a gente pode encerrar primeiro essa dinâmica, né? Depois eu vou mandar esse quadro para vocês, para registrar, né, o nosso encontro, que ele começa com um alinhamento de expectativa, né? Com o que a gente espera aprender hoje, o que a gente espera trocar. Bom, com essa responsabilidade aí, Rodolfo, de a gente falar sobre um tema tão importante, né, que é esse processo de avaliação de startups, eu queria passar a bola para você fazer uma sensibilização, né, trazer um pouco sobre o seu conhecimento, dessa vivência, desse processo, passar a palavra para você para que você consiga direcionar os primeiros movimentos, né, como que o conselho precisa olhar para esse processo de avaliação. Passo a palavra para ti. Legal, Jessé. Muito bom, muito bom. É legal essa técnica aí de alinhamento de expectativa, né? Justamente para a gente entender, né, se a ideia do próprio evento tá também fazendo sentido. Então, pessoal, eu rapidamente eu queria compartilhar com vocês aqui um vídeo que eu acho que me tocou muito recentemente, tá? Eu vou compartilhar para vocês, depois eu vou passar. Eu gosto de trabalhar muito com conceitos, tá? E uma coisa que eu gostaria de uniformizar, que é um conceito principal, o que de fato é startup, tá? Mas vou começar passando o vídeo, vou falar para os startups,
e no final eu vou colocar alguns critérios, né, porque eu acho que a visão de vocês aos critérios necessários para a gente enxergar startups de sucesso, tá? O que de fato eu olho numa startup, bato o olho, e por que bater o olho nesses critérios fazem sentido para me dar um retorno financeiro lá na frente. Então, eu vou falar muito em potencial de crescimento e com potencial de crescimento de retorno financeiro, tá? E aí eu vou explicar, tem uma lógica por detrás, vou passar isso direitinho para vocês. Então, rapidamente, vou passar um vídeo aqui, tá? Gessé, estão conseguindo ver minha tela? Sim, estamos sim. Precisando de um logo para sua marca? Pera aí, agora vem a propaganda, tá, pessoal? Rapidinho que vai acabar. Vá para o criador de logo do Wix. Meu nome é Sá. Pronto. Opa, tá no errado. Pera aí, rapidinho que tava no certo. Eles mudaram aqui. Isso. Pessoal, vou finalizar aqui esse vídeo. É um vídeo que me tocou. Estão me escutando direitinho? Esse vídeo, ele me tocou bastante, porque hoje todo mundo, todas as empresas, elas acabam se esbarrando no aspecto fundamental que é chamado de inovação, né? E o que de fato que a gente fica muito com dúvida, né? Poxa, o que inovação está relacionado com startups? Quando a gente fala de inovação, a gente enxerga startups. E startups, de fato, o que é startups? Né? A gente começa a ouvir falar na mídia. Ah, olha, startup ela cresceu tantos % de um mês para o outro. Né? Uma determinada startup virou um unicórnio. Então, a gente está vindo muito de inovação, falando de startup, e a bola da vez, né? Vocês estão vendo que várias empresas estão tendo que reinventar a roda, né? Até numa frase muito colocada muito bem, que as startups parecem ser o novo centro de P&D do mundo, né? Ou seja, a empresa, ela não tinha aquela área de P&D, mas, poxa, por que startup está virando o novo centro de P&D do mundo, né? Por que está virando o novo centro de P&D das empresas? Então, antes de começar a abordar esses temas, esses questionamentos que eu levantei aqui, eu queria tocar num ponto especial, que é o que é startup de fato, porque é isso tudo que a gente fala no nosso dia a dia, é isso tudo que a gente, né, se esbarra, mas o que de fato, assim, poxa, mas startup não é uma empresa? Não é uma empresa normal? Não é uma empresa nascente? E de fato mas o conceito que está por detrás, o que realmente define, ele tem um conceito bem claro, tá? E eu gostaria de compartilhar esse conceito com vocês. Eu vou compartilhar rapidamente minha tela para a gente fazer uma reflexão juntos aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, de fato, né, o que é uma startup? Por quê?
por que o negócio dessa empreendedora aqui não é uma startup? Por quê? Eu vou chamar ela da pipoqueira. Por que essa aqui não é uma startup? Vamos pensar que ela... Eu vou usar uma suposição que ela consegue atender 100 clientes aí por dia, tá? Então, ela estava atendendo 50, 90, chegou a 100, que é a capacidade máxima que ela consegue atender com esse carrinho de pipoca e todos os ingredientes que ela estava ali ao seu redor. Agora, ela começou a observar uma demanda aumentando para 150, para 200, ou seja, dobrou a demanda. O que ela precisa fazer para atender essa nova demanda? Se eu pegar... para eu atender essa nova demanda, eu vou precisar de quê? Eu vou ter que contratar uma nova pessoa, eu vou precisar comprar um novo carrinho, eu vou precisar comprar, né, mais matéria-prima para produzir a pipoca e para oferecer os saquinhos também, por aí vai. Ou seja, o meu custo, ele dobrou junto com o meu aumento do faturamento. Então, se o meu aumento do faturamento só tem de 100 e 200, é uma conta, né? Matemática. Eu multipliquei por 2 meu faturamento. A não ser que se aumentasse o preço da pipoca, mas eu não aumentei. Então, dobrou o meu faturamento. E na hora que eu vejo o que aconteceu com o meu custo, né? Eu vou colocar tudo numa caixinha só, tá? Vou falar de custo, tá? Não vou nem falar de despesa. Meu custo ali. O que aconteceu com o meu custo? Ele acompanhou a minha curva de faturamento. Ele dobrou. Lógico que eu aumentei minha margem, né? Então, eu dobrei minha margem, que é, se eu pegar o faturamento menos meu custo, que é a margem que me sobra, mas minha despesa, ela dobrou também. E aí eu pergunto para vocês, uma coisa que estava muito na mídia nos três últimos anos, né? Do Uber. Vamos supor que aqui na cidade, eu moro em Belo Horizonte, sou um mineiro, onde que aqui tudo é trem, menos o trem que é metrô. E é verdade, o trem aqui que tem, ele é metrô, né? O pessoal chama de metrô porque não é subterrâneo. Vamos falar do Uber aqui. Vamos supor, vou usar a suposição. O Uber aqui atende, em média, 100 mil pessoas por mês. Tá? Então, o Uber precisa atende 100 mil pessoas por mês, que é a capacidade máxima deles ali. É só que o Uber sabe que tem um mercado gigantesco para poder ampliar. E ela vê uma demanda de mais de 200 mil pessoas. Para ela atender 200 mil pessoas, o que a Uber vai ter que fazer? Vai ter que gastar com marketing? Vai ter que pagar mais carro? Não, ela tem parceiros, o carro não é dela. Ela vai ter que melhorar o sistema para dar um maior fluxo. Ela tem que ampliar o servidor dela. Mas será que esse custo ele está aumentando proporcionalmente com o tamanho, né, de a quantidade de cliente que está tendo ali? Não está acompanhando. E aí, o que vai acontecer? O Uber pode atender 1 milhão, 2 milhões. E o que vai acontecendo com o custo dele? Vai aumentando, não vai acompanhando o faturamento. E aí, esse é um conceito bem legal que é trabalhado junto com as startups, de ser escalável. A minha curva do custo, ela não acompanha a minha curva de faturamento. Então, ao longo do tempo, o meu custo pode ser maior, tá? Mas, ao longo, o meu faturamento, ele aumenta exponencialmente e meu custo não acompanha essa curva exponencial, como no caso poderia acontecer com essa pipoqueira, se ela tivesse que aumentar para atender 1.000 pessoas. Teria que aumentar seu custo drasticamente para obter uma margem maior. Então, quando eu tenho o meu faturamento não acompanhando, o meu custo não acompanhando o meu faturamento, eu tenho o conceito de ser escalável, que tanto se fala na mídia. Mas, Rodolfo, tem um outro fator. Tá? Quem aqui já pediu um jatinho para Uber? Quem aqui já pediu um jatinho? Já pediu uma van? Né? Ninguém aqui já deve ter visto. Nem no aplicativo tem como pedir. Antes tinha como pedir helicóptero, né? Mas não. Mas outro aspecto legal.
A 99, ela roda lá na China. 99, né? Ela roda lá na China. Para você, quem viajou recentemente para outro país, pediu um Uber. Como é pedir um Uber no outro país? Como que é pedir um Uber na China? Eu não sei chinês. Mas se eu entrar no aplicativo e estiver tudo em chinês, eu vou saber como chamar o 99 mais barato, eu sei onde coloco o endereço, eu sei onde que aparece o mapinha, eu sei onde que eu posso olhar a nota do motorista. Por quê? A mesma solução que é prestada aqui no Brasil é a mesma solução que é prestada na China. E que a Uber acontece nos Estados Unidos, acontece em alguns lugares da Europa e por aí vai. E aí, quando eu tenho uma mesma solução atacando o mesmo problema em lugares diferentes, eu tenho a questão de ser repetitível. Então, a mesma solução, eu resolvo o mesmo problema em vários lugares diferentes. Ou seja, eu não preciso modelar aquela solução de tal forma que eu mudo todo o processo de chamar, por exemplo, 99, que está lá na China, que mesmo sem saber chinês, você vai conseguir chamar. É só colocar o nome lá que vai ser um pouquinho complicado, o nome da rua, né? Mas essa é a questão. E aí, eu queria trazer o conceito de startup. Uma startup é uma empresa emergente que tem como objetivo desenvolver um modelo de negócio escalável e repetível. Em condições de extrema incerteza. Rodolfo, extrema incerteza você não deixou claro. O que é um ambiente de extrema incerteza? Se eu falar para vocês, para a gente abrir uma padaria aqui, vamos virar todo mundo sócio, vamos abrir uma padaria. Que horas que a gente tem que colocar o pão para assar? O que a gente tem que ter dentro dessa padaria? Quais alimentos, além do pão, aqui a gente precisa ter? Qual que é a melhor área para instalar a padaria? A gente tem todas essas informações já prontas. Quantas e quantas padarias já existem no mercado hoje? Então, a gente já tem uma comprovação de hábitos de consumo daquela padaria. Mas quando eu desenvolvo um negócio novo? Eu sei quem é meu consumidor? Eu sei qual que é o melhor horário que ele compra? Eu sei o melhor valor para se vender aquele meu produto? E aí eu começo a entrar num ambiente de extrema incerteza. E aí eu tenho que testar. Eu tenho que testar num método que a gente fala, que é método igual existe na faculdade quando você desenvolve uma nova tecnologia, uma nova patente, realiza um teste no laboratório, a gente faz teste no mercado. Que é a diferença da pesquisa, da tecnologia ali. O laboratório só é diferente. Em vez de ser fechado em um determinado local, o laboratório é o mercado, onde que a moeda de troca é o dinheiro. E aí, quando eu começo a observar isso, as startups vão entrando nesse ambiente para entender cada vez mais esse mercado e conseguir escalar e ser repetido com a mesma solução. Porque se eu ofereço a mesma solução, olha, deu certo aqui, deu certo no outro, eu começo a extrapolar o mercado. E meu custo vai lá embaixo por causa disso. Tá? Esse é o conceito que eu gostaria de passar para vocês e o pessoal sobre startup. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Tá certinho? Legal. Então, bola para frente. Então, aí, quando eu começo a observar que startups elas estão ganhando reputação em mídia, reputação no mercado financeiro, a gente vê várias e várias startups cada vez mais gerando retorno, e a startup ela precisa, né, quando a gente olha isso e olha para o conselho, eu preciso de dois aspectos numa startup. Eu preciso que ela tenha um potencial de crescimento para me dar um retorno financeiro. Se a startup ela não tem potencial de crescimento, ela não vai me dar um retorno financeiro. E quando a gente fala de startup, são empresas nascentes. Startup foi só um nome bonito para a gente falar de empresas nascentes. Tá? E como a gente olha essas empresas nascentes, como que a gente faz para olhar, para a gente mitigar, minimizar o risco de aquela startup não gerar um retorno financeiro lá na frente. Como que eu faço isso? O primeiro fator deles, que é extremamente importante a gente olhar, a startup está faturando? Qual é o faturamento da startup?
quanto que ela já ganhou no tempo, qual que foi o histórico dela durante esse tempo de faturamento. Por quê? Com faturamento, eu pago pessoas, eu me pago, então não corre o risco de eu trabalhar de graça, porque ninguém, no final das contas, alguém vai precisar pagar minhas contas, se eu estou nas startups, correto? Então corre o risco daquele empreendedor, se ele não está se pagando durante um tempo, ele pular fora, porque ele tem que pagar as contas de casa. Então aquela startup está faturando, né? A quantidade de clientes que já está oferecendo aquele produto. Rodolfo, por que quantidade de clientes é interessante, é importante? Porque quando eu olho quantidade de clientes, eu começo a... Lembra do ambiente de extrema incerteza? Onde que eu coloco a startup e eu não entendo, e eu começo a entender quem que é meu cliente, meu perfil de cliente, o melhor horário para oferecer, como abordar, qual que é a técnica, quais são as dores, as rotinas. Eu começo a validar o meu produto. Eu começo a gerar valor e identificar esse valor que eu estou oferecendo com a minha solução. E ter quantidades de cliente pagantes que estão pagando, quando você paga, você quer o retorno daquilo ali. Seja financeiro, seja com um determinado produto que vai melhorar alguma coisa na tua vida. E quando você oferece uma solução para um determinado cliente, ele quer o retorno daquilo. Ele quer que resolva um determinado problema. Né? E então, quantidade de clientes comprova que aquela startup está se consolidando no mercado. Então, existe mais fácil que ele identifique aquele cliente, identifica aqueles hábitos, né? E já está faturando. E outro ponto, qual que é o tamanho de mercado dessa solução? O quanto amplo eu posso vender? Uma vez, eu estava numa banca de startups, onde que apareceu uma startup falando, Rodolfo, eu perguntei do mercado, qual que é o teu mercado? Ele falou que o produto dele valia 100, ele vendia, o ticket médio dele era de R$1.100, então para cada empresa o produto era R$100.000, e aí eu perguntei o tamanho quem que era o perfil de cliente deles, que eram empresas de nanotecnologias, que trabalhavam com nanotubos de carbono. Eu perguntei para eles outra vez, qual que é o tamanho desse mercado? Existem 11 empresas no Brasil. 11. Se eu multiplicar 11 por 1.100, será que esse mercado, eu tenho mercado suficiente para poder crescer? E aí, quando eu olho para o mercado, eu começo a observar se eu tenho potencial de crescimento. Lembra do potencial de crescimento lá atrás que traz retorno financeiro? Se eu tenho potencial, se aquele produto está validado, se eu tenho potencial de crescimento para escalar em cima daquele mercado, oferecendo a mesma solução. E aí, quando eu começo a observar, existem 3 tipos de mercados, né, que eu defino junto com uma startup. Existe o mercado nichado, que é um mercado onde que o problema está latente, o problema está escancarado. As pessoas falam assim, Rodolfo, se eu não tiver essa solução, eu vou morrer, minha empresa vai morrer. Então, ou eu estou gastando muita grana, está uma torneira jorrando dinheiro para fora. Existe o mercado segmentado, ou seja, eu estou no segmento de farmácias, eu estou no segmento na área da saúde, eu estou no segmento de investimentos, mas esse segmento ele pode variar. Eu posso estar dentro de agro, meu segmento é o plantio de feijão. Mas é o plantio de feijão, qual que é meu nicho? Vamos falar de café. Meu segmento é de café, e o meu público-alvo o meu mercado nichado são fazendas familiares. Ou seja, eu peguei o segmento de café e coloquei meu nicho fazendas familiares. Que a própria pessoa, que é dona das terras, ela dorme, né, ali no próprio terreno, é o quintal dela. E aí, quando eu começo a resolver o problema dessas pessoas, dessas famílias com uma determinada solução, eu posso pular para outros mercados. Por que eu não posso oferecer para um grande agora, depois que eu saturei esse mercado? Por que em vez de só ser café, agora vão oferecer para soja? Será que essa mesma solução dá certo? E aí eu começo então eu tenho um segmento e eu tenho meu mercado amplo. Que é o quê? Agronegócio, plantação.
Então, toda empresa ela tem um mercado nichado, ela tem um mercado segmentado e um mercado amplo. E que vai me determinar esse potencial de crescimento. E um último fator que é importante observar é a qualidade do time. Qual que é a experiência de cada um ali por detrás que vai dar certeza que essa solução vai dar certo no mercado? Né? Será que qual que é o histórico para falar que ele tem a expertise certa para tocar aquela solução? Eu estou falando de inteligência artificial, mas quem que aqui conhece de inteligência artificial? Eu falo do time, tá? Quem do time conhece de inteligência artificial? Quem do time é programador? Quem do time sabe desenvolver uma solução? Quem do time aqui é do comercial? E por aí vai. Então, aí retornando um pouquinho então o time toca a empresa. O time vai correr atrás de gerar, né, novos business ali. Quando eu pego o faturamento, a quantidade de clientes e tamanho do mercado, eu falo do potencial de crescimento está relacionado do potencial de gerar caixa. E quando eu coloco o projetado, o gerador de caixa, eu falo de EBITDA. Rodolfo, startup não fala de financeiro? Fala, porque no final das contas o pulmão, eu falei, o coração é o financeiro. Eu tenho que entender o que está entrando, o que está saindo, porque o valor da minha startup, ou da startup, ela dá numa projeção de 5 anos. Então, daqui a 5 anos, o que eu espero daquela startup dentro desse mercado aqui? Com esse faturamento, o que ele já ganhou do tamanho do mercado, o que eu espero daqui a 5 anos com o crescimento desse mercado, ele oferecendo cada vez mais essa solução? Se ela é repetível e escalável. E aí, quando eu pego isso, eu tenho um aumento de quê? Do valor da startup. Porque se eu aumento o gerador de caixa, que é o meu EBITDA, eu aumento, trazendo para o valor presente, eu aumento o meu valuation, eu aumento o meu recurso. Só para vocês terem um case, eu vou soltar um case aqui no ano. No final do ano, a gente colocou uma startup lá na FCJ Belo Horizonte, né, uma licenciada nossa, uma startup, ela estava com um faturamento lá de 25 mil. A gente não injetou dinheiro nenhum na startup. Ela cresceu, hoje ela está faturando 60 mil e ela vai quadriplicar no final do ano. Porque a gente identificou o potencial de mercado, a gente viu que eles estavam faturando, mas estava tendo alguns erros de processamento de vendas para conseguir vender melhor e tracionar melhor suas vendas. Mas a gente observou o faturamento, a quantidade de clientes, o tamanho do mercado e o time. Então, no final, eu tenho que entender se eu consigo aumentar o valor daquela startup. Porque aquele valor, no final das contas, é que vai trazer retorno para vocês. E aí, trazendo retorno, porque o que a gente faz? A gente vende parte dessa startup, vende a startup num determinado tempo, quando o valor dela ela está com valor atrativo, porque a gente vende e remunera os acionistas com essa venda dessa startup, com a parte que a Pharma Ventures tem em cima dessas startups. E o legal disso tudo é que existem investidores. Então, a Pharma é um investidor. Existem outros investidores, porque se eu identifiquei o mercado, existe velocidade para eu entrar nesse mercado. E a velocidade, muitas das vezes, eu preciso aumentar meu custo muito alto para entrar numa velocidade maior nesse mercado. Quando eu aumento o meu custo, o que vai acontecer? O meu faturamento não vai aguentar esse custo. Acontece investimentos de fora, ajuda a chegar nesse mercado. E aí a gente começa a observar startups que estavam faturando um outro case nosso. 8 mil reais no ano, 8 mil reais por mês, em 2 anos atrás, hoje faturando 640 mil por mês. Isso injetando grana. Então, se eu consigo colocar numa startup, né, que é o aspecto do investimento intermediário, se em 10 anos eu consigo um resultado, se eu colocar esse investimento, eu encurto esse resultado para 3. Eu fico mais agressivo naquele mercado e eu chego com a minha solução mais rápida. E aí, o retorno do financiamento é maior. Então, pessoal, eu queria trazer esses fatores, né, para vocês,
porque é eles que, além de resolver o problema tanto da Durgal, tanto da Indiana, ele vai trazer retorno financeiro para vocês. Então, são um time, equipes que estão ali para trazer retorno financeiro para vocês. Beleza? Pessoal, vou passar aqui, eu agradeço. Vou passar aqui a palavra, acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo, né, Gessé? Vou passar a palavra aqui para o Gessé. Eu vou ficar aqui até o final. Se tiver alguma dúvida, pode ir escrevendo, pode ir me mandando. Muito obrigado, viu, Rodolfo? De nada, pela explanação aí. Eu queria até abrir agora um momento, aproveitando para deixar dúvidas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o Rodolfo, tá? Em relação à fala dele? Eu acho que esse é o momento também da gente enriquecer essa conversa aqui, né, com os insights do Rodolfo. Boa noite, Mário. Gessé, Rodolfo. Apenas um comentário no sentido quando você faz a definição ou seja, o conceito de startups, né, onde elas são soluções escaláveis, soluções repetitivas, ou seja, que você possa implementar em diversas situações, em ambientes diferentes, lugares diferentes, com a mesma solução e o mesmo problema. O que eu tenho um pouco de preocupação em relação ao segmento, que é o farma, e onde as empresas, né, Indiana e Drogal estão inseridas, eu ajudo um pouco a Indiana na parte de tecnologia, né, ao longo tenho uma experiência de muitos anos no segmento, antes de estar hoje como consultor da Indiana, o texto ou a palavra, ou seja, a sentença extrema incerteza, que é uma característica, tá certo? A extrema incerteza, dependendo do momento, dependendo do que se oferte, que pode ser casar exatamente dentro desse conceito, pode ter um grande problema olhando a startup como uma ferramenta de trazer soluções para dentro das redes que estão hoje na farma, tá certo? Tanto a Indiana quanto a Drogal. A extrema incerteza ela pode, em alguns momentos, trazer testes e investimentos ou esforços no sentido de que é uma ferramenta que poderá ou não poderá dar certo e que pode, em algum momento, impactar prioridades e o próprio processo evolutivo de desenvolvimento e inovação das redes. Então, isso é uma questão que me preocupa, porque a gente sabe que startup você vai examinar 200, vai tirar 10, 15 que tem alguma condição de evoluir. Mas mesmo dentro dessas 10, 15, podem aparecer soluções que se parecem, num primeiro momento, bastante interessantes, mas na hora que você internaliza isso, você começa a ter os problemas de integração, os problemas de avaliação interna, se ser ou não um bom produto, o que ele vai trazer para o negócio em termos de benefício, ou seja, o que ele vai agregar no negócio. Então, eu só queria discutir um pouquinho, pelo menos colocar um pouco da minha preocupação na definição da startup com ambiente de extrema incerteza como sendo um fator de definição do conceito de startup, tá certo? Eu só queria, talvez, um pouquinho de discussão em cima desse tema, tá? Boa, muito bom, Legal. Mário, muito legal. Bacana, viu? Eu acho que... Você quer falar, Gessé? Eu falo. Pode responder, Adolfo. Vou colocar 2 minutos, rapidinho, para poder falar frente a isso, para dar uma geral, um bate-papo aí caloroso, legal, eu gosto muito disso. Então, referente ao risco, isso é o risco. A startup, quando ela está no início, como ela está no ambiente de extrema incerteza, ela estava lidando hipóteses. Assim como no método científico, ela estava lidando hipóteses também. Mas quando eu começo a colocar, primeiro, a gente coloca um método, a gente tem alguns métodos, né, junto com o GC, eu vou acompanhando muito com ele, para diminuir cada vez mais esse risco e a gente fazer ambientes controles de testes. E um outro aspecto que a startup ela coloca, e porque o método de desenvolver startup, essas empresas nascentes, ela não é igual gerar uma empresa normal. Existe esses métodos ágeis de fazer testes, identificar o cliente, estar perto do cliente e falar assim, amigo, é dessa forma, você gostou de pegar dessa maneira? Qual que é o teu software? Olha, tá rodando direitinho? É escutar o cliente todo dia. E aí, toda startup ela tem um período de fase de aprendizado. E nessa fase de aprendizado, ela vai escutando o cliente de perto. E aquelas startups que não trazem o cliente para próximo, para aprender junto com eles, e falam assim, olha, eu vou resolver sua dor. Eu estou aqui
desenvolver, para potencializar a tua dor, para diminuir, amenizar completamente, estancar a sua dor. E aí, quando você coloca o cliente perto e acolhe o cliente começa a desenvolver junto com a solução. Então, a startup ela oferece uma primeira solução e ela vai mudando ao longo dos tempos. E aí ela vai virando cada vez mais robusta. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá, Mário? A Google, a principal fonte de renda da Google é o Google AdWords. Né? O Google AdWords, ou seja, você fazer anúncios, pagar por esses anúncios, aparecer na Google. Para automatizar de ponta a ponta, né, ou seja, do atendimento do cliente até o final, você colocar, demorou sabe quantos anos? Demorou 15 anos. 15 anos para eles automatizarem de ponta a ponta. Mas enquanto isso, eles foram o quê? Identificando os erros, identificando as falhas, conversando com o cliente, identificando o que faz sentido, o que não faz sentido, coloca feature, tira feature, troca de sistema, reprograma o sistema novamente. E é isso que é a agilidade, a velocidade que a startup precisa ter para ficar mudando ao longo dos tempos, para não gerar o desconforto para o cliente. E aí a gente tem algumas premissas básicas que a gente coloca aqui para identificar esses negócios, para não gerar, mas construir em conjunto. E aí eu vejo, por que quantidade de cliente é importante? Porque já validou, então já tem alguma coisa que está resolvendo o problema. E o interessante é estar aberto para escutar essas startups e crescer junto. Mas ela vai estar ali para desenvolver a melhor solução para você. E tem time que é assim. Rodolfo, desculpe, só para ajudar na discussão, é importante, claro, a quantidade de clientes, mas talvez dentro do segmento farma, isso ainda seja muito novo. Ou seja, então as startups talvez não consigam trazer um portfólio de clientes das soluções que desenvolveram para poder ajudar uma decisão e um critério. E eu só para contextualizar a discussão, é no sentido de que a minha mensagem, no final das contas, é muito importante que a avaliação tenha critérios muito bem definidos, muito claros sobre os interesses que as empresas investidoras têm nesse segmento. Por quê? Porque toda e qualquer solução ela vai cair dentro de um portfólio de projetos, dentro de um portfólio de desenvolvimentos, e que elas, de alguma forma ou de outra, elas vão precisar ser repriorizadas, vão precisar entrar nessa discussão de uma maneira em que elas possam permitir que sejam desenvolvidas, testadas e implementadas, ok? A minha discussão, desculpa, é só no sentido de que é muito importante que o critério e as avaliações dentro das dores do segmento sejam cada vez mais orientem a decisão num processo de escolha, ok? Acho super pertinente, né? Acho que super pertinente a gente falar sobre isso, né? Porque a gente está falando de inovação aberta. Então, acho que o primeiro passo da gente refletir é que o caminho, né, que a Drogal, Indiano, vocês como parte acionista tomando, é um caminho muito pioneiro, né? É uma coisa inovadora, é disruptivo quando a gente olha para os concorrentes e vê que o setor varejista farmacêutico está investindo sim em inovação, está buscando, e é claro que existem essas barreiras, né, principais aí de comunicação, porque a gente está falando de um player, que é uma startup, que é uma organização nova, aí, como o Rodolfo contextualizou, e eu estou de um outro lado de uma empresa que está no mercado há muitos anos, né, que tem muita experiência, muita bagagem, tem nome no mercado. Então, conversar, né, alinhar esses dois agentes para caminhar no mesmo fluxo, né, de trabalho, com certeza é extremamente desafiante. Falando sobre esse ponto, né, aproveitando para dar o start, eu acho que o Rodolfo ele falou um pouco sobre como, né, a gente vai entrar nesse processo aí de inovação, sobre os desafios, mas eu acho que a gente também tem que enxergar muito a startup como uma oportunidade. E oportunidade de quê? Né, a gente pode dar os pontos positivos da gente estar fazendo esse movimento para startups. Então, a gente está falando sobre um movimento que tem extrema adaptabilidade. Então, é diferente muitas vezes de uma grande empresa, para você mudar qualquer processo interno, para você sugerir alterações dentro daquele contexto, né, você tem que mudar muitas coisas internamente, né? Existe uma inflexibilidade algumas vezes nesse processo. Então, a startup, por outro lado, não. Então, se você começar a utilizar a startup como braço, onde eu vou apostar ali nas mudanças rápidas, onde eu vou apostar ali nas inovações, e acho que esse é o ponto principal dessa discussão aqui.
que eu queria trazer para vocês. Bom, começando, né, acho que o Rodolfo já contextualizou, né, sobre o que é essa tal de startup, mas trazendo agora um pouco sobre esse processo de avaliação especificamente falando. Primeiro, acho que é muito importante a gente estar alinhando as expectativas frente a esses dois grupos. Primeiro, porque startup, né, eu vejo muitas vezes, dentro do processo de avaliação, a gente cobrar startups, desculpa pelo barulho da vizinhança, né, isso acontece em home office. Primeiro, um ponto que a gente tem que se sensibilizar, que as startups, elas possuem, muitas vezes, curto histórico de operação. Né? Como o Rodolfo falou, existe um risco natural associado à startup. Então, me preocupa quando a gente, como investidores, a gente olha para uma startup, às vezes exigindo uma longa trajetória de operação, um background, às vezes, número de clientes alto, relativamente expressivo para uma solução que está entrando no mercado. Isso é um ponto muito importante, né, da gente estar falando, para a gente alinhar as expectativas, né, o quão esse histórico de startups, ele é importante sim, para a gente poder dar uma validação, mas quanto que eu estou exigindo dessa operação? Será que eu estou exigindo um comportamento, às vezes, tradicional, né, da empresa tradicional, eu estou buscando esse tipo de inovação ou não? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de sinalizar assim, é sobre esse curto histórico de operação, que eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente está falando de um Investor Day que vai acontecer na próxima semana, e algumas das startups, né, a gente vê que, apesar de não ter um histórico longo, né, não está aí no mercado há 60 anos, está no mercado há 3, mas está aprendendo todos os dias muito rápido, está crescendo muito rápido, porque a tecnologia permite essa velocidade. Então, acho que isso é um ponto importante da gente falar. O segundo ponto é sobre a escassez de negócios comparáveis, né? A gente sabe hoje que, por a gente estar falando de inovação, muitas vezes a gente busca muito o que o vizinho já tem, ou a inovação que está aí no mercado há mais tempo, e a gente acaba buscando isso, essa adaptação no negócio. E isso não é inovar. Isso é a minha maior preocupação, pessoal. Inovação, ela envolve a inexistência ou baixa existência de negócios comparáveis. Se a gente está buscando algo inovador, a gente tem que pensar de maneira disruptiva. A gente tem que pensar, pô, esse negócio, por exemplo, eu nunca vi nada parecido com isso, e apesar de enxergar que é um risco, também é uma oportunidade. É claro que a gente entende que são 2 pesos, 2 medidas, né? A gente não pode simplesmente se jogar num negócio sem embasamento, sem decisão, sem análise quantitativa. A gente precisa disso para tomar uma decisão. Mas me preocupa, de novo, quando a gente começa a olhar para grandes corporações, ou até mesmo, né, infelizmente eu já ouvi em outras oportunidades de emprego que eu já tive, dentro dessa área de inovação aberta, a gente está falando de, por exemplo, um negócio que eu comparo com uma soft house. Não consigo adaptar meu software para uma necessidade X. Mas a gente tem que entender que a startup, ela não é uma software house, né? Ela não desenvolve projetos, ela está desenvolvendo um produto para ser lançado ao mercado, né? Não é uma soft house. Então a gente tem uma escassez natural de negócios comparáveis. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Isso é muitas vezes uma coisa boa, significa que ninguém está fazendo igual. Então acho que é uma oportunidade da gente inovar. Um outro ponto, né, muitos desses ativos, né, a gente acaba muitas vezes fazendo alguns métodos a gente chama de valuation, né, que é valorar a empresa em alguns pontos. Muitas das startups, elas não possuem ativos tangíveis muitas vezes, né. Novamente, eu estou trazendo muita experiência, né, do que eu ouvi. Muitas pessoas, né, perguntam, você não tem um escritório fixo, você não tem estrutura, você não tem uma equipe muito grande, um background de não sei quantas, 20, 30 pessoas te ajudando. Não, sou eu e mais 2 sócios, sabe? Muitos desses ativos das startups, eles são intangíveis, né? Eles estão num nível, muitas vezes, de propriedade intelectual, de determinado conhecimento técnico, né? Então, eu tenho determinado software que faz esse projeto, ou até mesmo, muitas vezes, o capital até humano, né, como pessoa, como conexões que aquela pessoa pode ter, como contatos importantes. E isso é muito importante, a gente está fazendo uma avaliação crítica no momento da startup.
E é claro, a gente tem que deixar muito claro aqui, pessoal, que é natural, as startups, elas têm uma baixa taxa de sobrevivência, tá? Não se assustem, a gente deixa isso muito claro, é muito bom a gente ser bem transparente, que as startups, naturalmente, elas morrem, né? Ou elas se adaptam e se tornam outras coisas, né? Porque existe, sim, uma necessidade de evolução tecnológica constante. Não significa que a Pharma Ventures está disposta a aceitar essa baixa taxa de sobrevivência, né? Como o Rodolfo mesmo disse, a gente cria técnicas e ferramentas para acompanhar essas startups e mitigar o máximo possível nessa baixa taxa de sobrevivência. Mas a gente sabe que são investimentos de risco, né? A gente é consciente disso, de que a gente está num movimento de risco. E por isso, o nosso crivo, a nossa necessidade de olhar para esse play de uma maneira bem holística, ele é muito importante, né? Acho que um ponto também da gente falar sobre o olhar do conselho sobre esse processo é que muitas vezes, né, a gente tem uma interpretação de uma startup muito voltada para o nosso business, né? Por exemplo, a gente está falando hoje de duas grandes redes aí do varejo, né, que é a Drogal e a Indiana, só que muitas vezes a gente tem que pensar fora disso também, né? A gente tem que, claro, pensar em resolver as dores da Drogal, da Indiana, pensar nas necessidades, mas e depois disso, né? E esse negócio, ele vai realmente atingir novos mercados? Porque o papel de vocês, né, aqui dentro dessa organização é, sim, trazer inovação para essas duas redes, mas também um papel de investidores, né? Um papel de qual que é o meu retorno sobre aquele negócio? Como que aquela startup, aquela solução, ela consegue novos mercados, ou ela consegue expandir geograficamente, local, enfim, expandir até mesmo formas de modelos de negócio. Então, o olhar para essas startups, ele não pode ser somente um olhar de pessoa, eu, indiano e drogal, mas também tem que ser um olhar incrível de investidor, né? Às vezes aquela solução, muitas vezes, não pode estar fazendo tanto sentido para drogal e para indiano naquele momento, mas vocês conseguem enxergar um potencial gigantesco dessa solução em outro player. E eu sei do background de vocês e eu sei que vocês conseguem auxiliar aquela startup de uma forma diferente. Talvez não seja trazendo ela necessariamente para o portfólio da Pharma, para atuar numa dor da Indiana, mas eu consigo uma conexão muito forte, eu consigo crescer, consigo tornar aquela solução grande. Então, isso é muito importante, né? A gente ter esse crivo, esse olhar para as startups. Vamos falar um pouco sobre mão na massa, né? Para a gente poder caminhar para um processo mais manual por causa do nosso tempo, até mesmo para dar aquela agitada. Primeiro, vou só falar sobre o pilar de inovação, né? Por que a gente vai fazer esse método mais rápido hoje, né? Por que a gente vai trabalhar em cima desse pilar de avaliação? Muitas vezes, né, a gente sabe que a startup está ali no pitch, né? Você está ali em frente a um formulário, você precisa. A startup fala um pitch de 5 minutos e você ali naquele tempo, você tem que tomar uma decisão de como que você avalia determinada startup. Não é um processo fácil, né? E eu queria levar essa sensibilização para vocês, de um olhar holístico, né? Para onde eu tenho que olhar, Jacé? Quando eu estou em frente a uma startup como essa, quais são as dicas principais que você me dá? E aí eu utilizei um método como pilar, tá? Eu usei como pilar o método de evaluation que a gente chama de método Berkus, que é um método muitas vezes mais qualitativo, né? A gente analisa a startup qualitativamente. Tem vários pilares, depois vai ser um prazer compartilhar com vocês a nossa planilha, modelo, de como a gente faz essa avaliação. Acho que é um processo mais que aberto, mas a gente tem alguns pilares principais nesse método. E quais são? A gente sempre olha para a proposta de valor, né, daquela solução. Então, a gente não pode parar e simplesmente olhar para a solução daquele produto, né? Então, é uma solução para otimização de estoque, né? Eu estou falando de otimização de estoque. Tá, mas qual que é a proposta de valor daquilo? Eu estou querendo acelerar o processo de gestão, eu estou querendo otimizar, eu estou querendo acabar com esse processo, talvez, criar formas diferentes. Então, qual que é a minha entrega de valor para o meu cliente? Né? O que eu estou pretendendo entregar? A gente fala, né, a gente tem até um critério dentro do nosso formulário para falar sobre tamanho de mercado, e tamanho de mercado não significa só o tamanho atual daquela startup. Por quê? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele não consegue enxergar a oportunidade por trás daquele negócio.
né, Rodolfo? Hoje mesmo a gente estava conversando e avaliando algumas startups na parte da manhã, e o Rodolfo fez um comentário muito pertinente como startup, né? Era, inclusive, uma startup de um nicho bem bacana, né, que a gente estava tentando trabalhar. O Rodolfo abriu o leque dela. Olha, você não está só nesse eixo aqui. Você pode atender X, Y e Z, sabe? Tamanho de mercado é o potencial daquela solução de crescer. Isso é muito importante. Nós, assim, vocês, né, como investidores e acionistas, olharem para esse processo de tamanho. É claro, a gente parte para a validação de problema, que o que significa isso, né? O que é ter um problema validado? Muitas vezes a startup ela tem uma percepção sobre aquele problema. Então, eu acho que existe um problema de mobilidade. Eu acho que existe um problema, por exemplo, de filas do varejo. Então, como que o empreendedor ele conseguiu certificar e garantir a existência daquele problema? Ele tem números, ele já experimentou isso, ele já possui alguma validação, algum dado. Isso é muito importante da gente olhar, porque muitas vezes ele está partindo de uma percepção muito superficial do problema e não consegue enxergar em sua profundidade. Aí sim a gente pode pensar e olhar para o produto, né? Vamos olhar tecnologicamente, quais são as associações, como que aquele produto, se ele tem potencial de fato de ser inserido. Eu vi muitos negócios que são muito bons, tem um tamanho legal, tem uma validação de problema existente, mas a tecnologia ela é incapaz de entregar o que está sendo proposto. Então é claro que a gente tem que olhar para o produto, mas existe muito mais do que isso. O ponto que eu acho mais importante, que eu acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo, é a equipe. Se a gente está vendo uma equipe que ela tem potencial de entrega, que ela está ali presente, se você consegue sensibilizar que aquela equipe consegue executar, isso é muito mais importante. Por quê? Como é uma startup e ela tem uma adaptação muito rápida, então, se você garante que a equipe consegue executar, você pode fazer adaptações tecnológicas, né? Então, você mesmo comentou, que de uma situação de, pô, eu vou colocar uma startup aqui, eu vou ter que mudar muita coisa. Então, como que eu posso otimizar isso? Né? Como que eu posso tornar essa solução mais adaptável para a minha realidade aqui e evitar, por exemplo, retrabalho? Isso tudo pode ser muito bem alinhado com a startup. E acho que esse é o ponto principal, usar esse fato da adaptação dela a seu favor. Pô, se você está muito fácil de se adaptar, como que você consegue se adaptar à minha realidade? É claro, sem especificar, sem personalizar demais, sem muitas especificidades, para você não tornar um objeto único. Mas é claro que a startup ela tem essas suas vantagens quando a equipe é muito boa. Então, se vocês conseguem levar esse olhar de equipe, acho que ele é muito importante também. E é claro, né, a gente tem que falar sobre os diferenciais competitivos, de como que aquela startup está posicionada frente aos concorrentes, né? Já vi muitas startups colocando como concorrente a Amazon, o Google. Então, assim, tomar muito cuidado com esse tipo de crivo, né? Se uma startup está se posicionando dessa forma, quanto de mercado, qual que é o share que ela pretende alcançar, e como que ela vai fazer esse processo, né? De diferenciação de mercado é muito importante. Bom, para a gente poder praticar um pouquinho, queria que vocês voltassem para o Menti. A gente vai fazer, é o último momento de hoje. Se vocês puderem voltar lá no menti.com, o login é 984303 para a gente poder fazer uma avaliação. A gente vai testar um pouquinho a percepção de vocês, né? Qual que é o sentimento de vocês frente a algumas soluções e algumas tecnologias que eu vou apresentar. E acho que vai ser um momento da gente discutir um pouquinho. Esse é o link aí, se vocês puderem voltando para a página aí. Sei que tem 2 pessoas. Já aqui ainda, 2 pessoas. Então vamos só para... Tem 2 pessoas, tem mais alguém que consegue estar entrando aí? Só para a gente poder aguardar. Okay. Tem mais alguém que vai participar? Não sei quantas pessoas temos aqui. Estão aí com acesso ao Menti?
Bom, esse é o primeiro teste do Menti, que está associado a... Fiz só uma brincadeira aqui para a gente poder começar, que é quem você investiria, né? Se você tivesse muito dinheiro aí para investir hoje, um estudo interessante aí da Netflix, do Uber e do Spotify. Qual o mercado, né? Pensando naqueles critérios que eu acabei de falar, proposta de valor, equipe, como que a gente poderia se posicionar assim em relação a essas soluções, né? O que vocês enxergariam que faria sentido o investimento? Vocês estão acompanhando aí? Quem que vocês investiriam aí? Alguém tem uma posição? Deixa o microfone aberto aí para ouvir um pouco de vocês também. Sem ideias? Vamos para algumas startups, né? Eu queria apresentar para vocês 3 situações diferentes, e eu queria a opinião de vocês. Nós temos 3 startups, né? Vamos posicionar assim, que muitas vezes isso acontece no Investor Day. Né? A gente tem 3 startups, uma startup 1 com o MVP validado, então ele já tem um mínimo produto viável. A equipe não está full time, então a gente não tem uma equipe 100% dedicada. O produto, ele está bem definido, então ele tem uma diretriz de produto bem feita, só que ele não tem clientes. Então essa é a situação da startup 1, né? Eu tenho a startup 2, onde a equipe está full time, a proposta de valor ela não está definida, então eles não entendem muito bem o que eles vão entregar para o cliente, ainda não está bem definido, e há muitos concorrentes nessa startup. Eles têm uma potencial, uma barreira, né, de entrada menor. E a startup 3, onde a gente tem um produto fraco, mas a gente tem um alto diferencial competitivo. Então, o produto que eles fizeram, apesar de não ter um produto forte e consolidado, tem um alto diferencial competitivo e com vendas. Nesse cenário, nessas 3 startups, qual que vocês evoluiriam, né? Qual que vocês enxergam que faria mais sentido num processo de avaliação? Queria ouvir vocês. Mário, Wallace, Geraldo. Como que vocês viriam essas startups? Eu iria para a startup 1. Apesar de não ter uma equipe full-time, mas o produto é importante, é bem definido, o valor do negócio está validado e não ter clientes pode ser um diferencial para que essa startup venha a ter sucesso. Ou seja, ela tem um bom produto, a equipe vai poder ser complementada a partir do momento que o produto comece a ser desenvolvido ou vendido e tem uma validação de valor e de negócio bem definido, entendeu? Eu Mário, iria na startup 1, tá? O produto fraco na startup 3, apesar do alto diferencial competitivo, eu acho que ele tenderia a ficar numa volumetria de mercado muito pequena, entendeu? Então, a expansão, a forma dele ter o exponencial em termos de crescimento, para mim, não seria o que poderia acontecer. Tá? E a startup 2, proposta de valor não está definida, tem equipe e tem muitos concorrentes, ou seja, consequentemente, você vai dividir demais o bolo, né? Então a chance de você ter sucesso num produto com diferencial, para mim, também não estaria acontecendo. Por essa razão, eu estaria indo para a startup 1. Legal, bacana. Eu concordo com a análise do Mário. Eu acho que a primeira seria a minha... A primeira, com certeza, seria a minha escolhida, por já ter um produto validado, e a questão de não ter uma equipe é questão de investimento, né? Se você faz a expansão dela, você vai necessitar de ter uma equipe que fique full time, é mais fácil você investir e conseguir esse recurso, né? E ter um produto bem definido. Então, eu percebo esse produto definido, isso é um grande ganho para você sucesso com ele. Aqui eu não investiria, seria a 2, por
por não ter uma proposta de valor definida e ser de fácil cópia, né? Se já tem vários concorrentes, pode aumentar ainda mais. Então, essa aí seria a que eu não investiria. Legal. Show. Digamos que são 3 startups bem interessantes, né, para se investir. Mas eu também investiria na primeira, pelos mesmos motivos aí do que o Mário falou. Perfeito. Bom, Legal. eu acompanho os demais, né? Sem sombra de dúvida, a Startup 1 aparenta muito mais promissora, dado ao produto bem definido e não ter uma equipe full-time, o que não teria aí, obviamente, um custo fixo muito alto. Uhum. Claro. Acho que assim, não existe uma resposta. Alguém mais que quer falar, quer complementar aí? Todos falaram, né? Não sei se mais alguém tem. Acho que assim, não existe uma resposta certa, uma resposta errada. Existe aquilo que a gente vai conseguir enxergar e construir junto. Por exemplo, né? Eu acho que isso é muito rico quando a gente escuta, por exemplo, olha, a equipe não está full time, mas é investimento. A gente consegue pensar em alternativas para esse crescimento, né? Por exemplo, a Startup 2, que às vezes tem muito concorrente, a proposta não está bem definida. Como que, talvez, né, a gente pode pensar em alinhar melhor a proposta de valor daquela startup de acordo com a necessidade da Indiana e da Drogal. Se a gente tem uma equipe full-time que consegue dedicar, mas hoje o produto não está bem definido, né, tem uma proposta de valor não definida, o quanto de investimento compensa ou não, é estratégico ou não para aquele momento, se aquela Startup 2 for uma startup realmente interessante. Por exemplo, ela resolve uma dor, mas hoje vocês percebem que essa dor não está, com a solução proposta, não resolve 100% da dor, ou ainda precisa de adaptações. Será que a Pharma Ventures, né, o agente de inovação, a aceleração, consegue adaptar isso? Não consegue. Então, acho que não vale realmente a gente conseguir investir, seguir nesse processo, né? A Startup 3, a gente... O risco da 2 é maior, né, Gessé? Sim, acho que essa é a percepção, né? Como que a avaliação de risco, e uma avaliação de risco, muitas vezes, vocês que estão aí nesse papel, às vezes é uma avaliação de risco muito rápida, a qual vocês estão dispostos, né? Vocês têm que avaliar naquele momento com as informações que lhes são fornecidas. Então, muitas vezes vocês estão carentes, né, digamos assim, de informação, nem tudo chega até vocês. É preciso ter uma análise holística, né? Então, não vou só olhar só para produto, eu vou olhar para várias nuances e vou sempre pensar no meu retorno sobre investimento. Eu acho muito pertinente quando, acredito que foi o Mário que colocou, quando ele fala sobre muitos concorrentes, né, que eu vou ter que dividir o bolo para muita gente. Então, ter essa visão crítica, acho que é muito importante quando a gente está colocando, e eu acho que colocar isso também dentro das reuniões, das discussões, também é muito valoroso, porque permite essa troca, né, de opiniões e até mesmo um enriquecimento, né, do debate. E quando a gente fala da Startup 3, né, que às vezes tem um produto muito fraco, mas tem um alto diferencial competitivo e já tem venda, será que aquela startup, se ela já tem venda, ela já consegue me mostrar que o mercado já está pagando algo por aquela solução? Então a dor existe, a dor é real, mas o produto ele está fraco, mas em qual sentido, né? Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para essa startup para entender qual que é o nível de produto que ela está hoje, se eu consigo de fato, mesmo ela tendo um alto diferencial competitivo, às vezes a gente descarta uma startup que tem um produto às vezes não tão forte ou capaz de tecnologicamente alto hoje, mas a gente consegue com o investimento, às vezes, colocar um CTO ou a Pharma Ventures consegue pensar em alternativas para aquela startup, para que aquela startup ela consiga seguir aqui dentro da Pharma. Eu acho que é sempre assim, vamos sempre pensar nas dores, no que está sendo resolvido e na proposta da solução. E enxergar a Pharma Ventures também, né, nós aqui, eu principalmente, o Rodolfo e a equipe que está por trás, assessorando essas startups, também consegue auxiliar nesse crescimento, né? Consegue auxiliar nesse desenvolvimento, que também é muito importante. Bom, acho que para a gente poder encerrar, queria abrir o momento de fala aí para vocês, queria ouvi-los, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário também, que eu acho que para enriquecer esse bate-papo, caso vocês tenham, né, alguma colocação. Não, Mário, só agradeço a participação, acho que foi enriquecedor, acho que a troca de ideias é importante, porque
acima de tudo, é um processo novo para as redes, né? Ou seja, como todo processo novo, ele precisa ser engajado, ele precisa ter um entendimento, ele precisa ter um pouco de risco, sem dúvida nenhuma. Essa é talvez uma das palavras mais importantes que tem que ser avaliada, risco, né? Mas, enfim, eu acho que foi muito enriquecedor e eu agradeço a poder participar e estar contribuindo. Jess, bem gostei do conteúdo, da forma abordada, também ficou legal. Foi um alinhamento aí com as pessoas que participaram para ampliar essa visão aí de conceito mesmo na hora da avaliação, né, daqueles pilares que você colocou. Eu achei que foi uma linha bacana com todos que estão participando. Gostei mesmo. Parabéns. Legal, muito obrigado. Eu também gostei muito, achei que foi muito didático, né? E realmente não é fácil, naqueles poucos minutos que o empreendedor lá tem para expor sobre a sua startup, né? E a gente julgar, né? Eu me sinto numa situação até um pouco assim desconfortável, né? Porque às vezes nessa avaliação você pode estar prejudicando alguém, né? Que às vezes você mesmo não entendeu direito a proposta, né? Às vezes não ficou lá tão claro assim, porque o tempo é muito curto, né? Tanto para quem está apresentando como para quem está avaliando. Então, tudo que a gente puder aprender em relação a isso, eu acho que só vai melhorar para todo mundo, né? Então, eu agradeço, acho que foi muito bom. Bacana, pessoal. Agradecer aí também, né? A interação de todos aí, de extrema importância. Acho que, como meio colocado pelo Morgado, é um processo muito novo para todos, né? Principalmente a gente, principalmente para mim, que não sou de área de tecnologia, né? Mas com certeza a gente tem, juntos aí nós vamos conseguir contribuir bastante, né? E aprender mais uma vez com esse momento que estamos vivendo, né? Porque o futuro da PharmaVentures só vai ser promissor, né, se a gente tiver a interação do laboratório, que são as duas redes, né, que é o comércio varejista. E esse momento está cada vez mais difícil, essa interação, porque não sabemos conviver com ele, né? Mas ir aprendendo aí dia após dia, e são esses encontros que vão nos ensinar a desenvolver nossas novas maneiras de interagir. Bacana, mas parabenizar vocês aí pelo trabalho. Muito obrigado. Queria até fazer um comentário sobre isso, né? Eu entendo que muitas vezes o processo para vocês é muito difícil, né? O Geraldo até comentou, às vezes acredita, às vezes pode parecer até injusto, né? Mas acho que é o momento de vocês de me acionarem. Por quê, né? É o meu trabalho fazer essa interface. Então, antes de levar essa startup e ficar 5, 10 minutos com vocês, eu conversei com aquela startup 2, 3 horas no mínimo, naquela semana para fazer um alinhamento. Então, eu fiz toda uma triagem, eu coletei informação, processo, validei várias coisas com aquela startup para falar assim, vale a pena eu apresentar aquela startup no Investor Day. Então, muitas vezes eu tenho essas informações para auxiliar vocês nesse processo de avaliação. Então, podem me acionar, fiquem à vontade. Estou mandando material amanhã pela manhã de todas as startups que vão apresentar no Investor Day, né, que vão ter a oportunidade de estar lá. Então, apreciem o material, já está indo com a proposta comercial para vocês fazerem um crivo também com as suas equipes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me acionar, né, Gessé, olha, fiquei com dúvida nessa startup, o que você conversou com aquela? Porque essas informações, assim, às vezes a gente quer muito auxiliar nesse processo de avaliação de vocês. E agradecer de verdade aí pelo tempo, a gente sabe aí que é difícil, né, parar 1 hora, 1h30 aí para conversar, e agradecer muito a presença de vocês, e quem está ouvindo também, fica à disposição meu e-mail, caso tenha alguma dúvida, estou à disposição, e meu WhatsApp também. Rodolfo, você quer falar algumas palavrinhas aí para a gente poder fechar? Pessoal, é bem legal assim, a gente ter esse bate-bola. Eu acredito que quanto mais essas dúvidas vocês tiverem, mais a gente vai entender qual o conteúdo,
com o elemento certo para levar exemplos que existem no mercado para que a gente consiga fazer essa aproximação. E cada vez quando há essa aproximação, igual tem um método ágil, é que quando a gente tem um trabalho com a equipe, a sinergia ela vem com o tempo. E quanto mais dúvidas vocês têm, mais assim, olha, Rodolfo, aquele ponto, aquele dado, aquela informação, mais isso a gente consegue colaborar em conjunto e consegue colocar o processo cada vez mais eficiente e gerar velocidade nele. Então, é muito legal, muito bacana o contato, a reciprocidade aí de vocês, né? A palavra sai, mas que eu acho que é fundamental para o crescimento. O crescimento não só de um lado, mas o crescimento ele surge com os dois lados, e eu acho que é daí que vem o sucesso. Muito obrigado a todos a oportunidade aí de hoje. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite aí, estou encerrando a gravação aqui. Fiquem com Deus aí, boa noite a todos.